Bom, o que que a gente vai fazer hoje? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Fernanda? Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do Comentando os Comentários, mas é um vídeo de uma pessoa que eu achei super interessante, que dá pra gente trocar algumas ideias, principalmente sobre a parte de frustração na infância. Então eu gostaria que você assistisse e depois nós temos as perguntas das mamães na nossa série Comentando os Comentários. Vamos lá? Quando você começa a entender que não é sobre as pessoas, é sobre você, que você tem que se dar o que o mundo nunca te deu, não vou passar a vida, porque meu pai não era atencioso, porque minha mãe era narcisista, e aí você passa a vida na acusação, você nunca amadurece, nunca assume uma responsabilidade e vai permitir que as pessoas continuem tratando desse lugar. Se você pensa, peraí, calma, ok, não me deram o que eu precisava, agora vai ter que ser eu, velho. Eu que vou ter que me dar isso. Eu vou ser o adulto na sala que vou me dar a mim aquilo que nunca me deram, que me negaram. Cara, e você vai saber que negaram. Pode ser porque a pessoa era escrota, porque a pessoa era perversa, porque a pessoa era rica, porque a pessoa era transtornada emocionalmente, porque a pessoa simplesmente não tinha para dar, porque também não recebeu. E entregou só aquilo que recebeu, talvez um pouquinho mais para você, e você tem que fazer o seu jogo com aquilo que você recebeu. Que é que o Sartre vai perguntar na filosofia existencialista. Né? Não pergunte o que fizeram com você. Não adianta. Pergunta o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ah, sobrou isso aqui? É isso que eu tenho? Vamos construir alguma coisa a partir daí, porque senão ficar, me quebraram, me traumatizaram, me ferraram, passar a vida nesse discurso e em nenhum momento assume esse lugar, e aí você vai permitindo que um lhe ferra, o outro lhe ferra, porque como você vai permitir que cada um lhe trate conforme você acha que merece ser amado ou amada, em vez de você começar a mudar o jogo, você vai só trazendo pessoas que vão só confirmar a sua profecia de que você não merece o amor. É uma coisa que a gente escuta muito de pessoas que têm filhos que falam assim: não, o meu filho eu vou ensinar o contrário, porque o meu pai fez errado. E entra muito bem nesse assunto. Não concorda? Qual é a tendência? Os pais não concordam com a educação que os pais deles deram, e aí o que que eles fazem? Então eu vou fazer o oposto. Só que a gente tem que parar para prestar atenção. Não é porque os pais deram uma coisa que é errada que o certo é o contrário dessa coisa. Com o conhecimento que eles tinham, eles deram aquilo. Mas, na verdade, não era. O certo não seria o oposto. O certo seria: esses pais não tinham conhecimento, ou naquela época era feito dessa forma. Então, agora, ao invés de fazer o oposto, eu vou fazer o oposto do que os meus pais tinham, que é adquirir conhecimento. Porque os extremos, eles nunca estão bons. Nunca é bom o extremo. Então, se meu pai foi profundamente rígido, o certo não é eu ser profundamente permissiva, tá? Como é que eu vou criar uma autoridade sem violência? E aí é pensar mais no, tá, estava errado daquele jeito, então deixa eu me aprofundar nesse assunto e ver qual é a forma certa de fazer. Né? Porque, na verdade, quando eu falo de informação, eu falo de, principalmente, que é é a tecla que eu bato o tempo inteiro, informação sobre o amadurecimento físico da criança. O que que ela pode entender? Porque se a gente sabe que a criança pequena não pode entender, qual a diferença que vai fazer explicar? Agora, se a gente sabe que a criança só aprende com a repetição, não só a criança, todos nós. Se a gente começa a fazer uma coisa nova, o tempo vai ser maior, a dificuldade vai ser maior, a tensão vai ser maior. À medida que a gente repete, 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 dá um mês, você está fazendo muito mais facilmente do que a primeira vez, não é Sim. verdade? Então é engraçado quando a gente fala assim, não, isso aqui não pode, quando a criança está mexendo em alguma coisa que é perigosa para ela. Você está protegendo a criança porque ela não sabe que aquilo é perigoso. Só que você vai ter que falar 800 vezes que não pode. Até ela E ser firme naquilo que você fala, né? E o principal não é falar não pode, não pode, não pode. Ah, vou fingir que eu não vi. Não pode, não pode, não pode. Ah, hoje é domingo, pode. Não pode. É não pode. Não é verdade? sim. Por isso que precisa de informação, porque você só consegue ter consistência quando a informação faz sentido para você. É entender que aquilo tudo que o vídeo falou pode ter sido uma série de motivos,
pelos quais os pais fizeram errado, mas tá, isso eu sei que não funciona. Então, deixa eu estudar o assunto para ver o que é que funciona. E ter o conhecimento do amadurecimento físico, porque dá para guiar muito bem. Tem várias coisas, né? Ah, mas ele não quer comer. Você é o adulto, você não sabe que agora é hora do almoço? E você, como adulto, não fez uma agenda coerente, que a criança come de tempos em tempos, que é para dar tempo de o estômago ficar vazio? Então a criança tem que estar com fome. Só que eles são muito inteligentes, né? Então eles vão arrumar qualquer motivo. Por exemplo, a criança que não quer que, ela só come doce, ela só come doce. Ela só come doce porque você dá o doce. Eu dou para o meu filho tudo que eu não tive. Tá fora de modo, que cai justamente nessa história, né? Já que eu não tive isso, então, eu não tive, nunca ganhei um sorvete quando eu era pequena, porque meu pai não tem dinheiro. Enche a criança de sorvete. Não, a informação que você tem hoje sobre o açúcar, a informação que você tem sobre a alimentação, o quanto puder atrasar, atrasa. Mas até os 2 anos, 3 anos, nada, absolutamente nada de açúcar. Mas ele fica com vontade. Não fica com vontade. Se ele nunca experimentou, como é que ele vai ter vontade? Eu tava conversando ontem com a Yasmin, dei 4 tabletes de chocolate, um para cada. Um para mim, um pro meu marido, um para ela e um para Malu. Falei, é para vocês comerem durante a semana. Então, vai comendo uns tabletinhos. Aí ela, nossa, mãe. Eu falei, nossa, nada. Na época que eu era criança, meu pai comprava uma caixa de bis e a gente podia comer 2. E a gente guardava pro outro dia. E às vezes o bis ficava até murcho. Mas não deixava a gente comer a caixa de bis igual é para elas. Falou, ó, uma caixa para cada. Um tablete de chocolate era para a família toda. Para mim, para meus irmãos, para minha mãe, para meu pai. E hoje vocês têm o maior boi, que é um tablete para cada, uma caixa de bife para cada. Por isso que antes também a gente não era, as crianças não eram tão gordinhas, né? A gente brincava muito na rua e o açúcar era super reduzido. Pelo menos para mim, era o Danone era só de final de semana, que meu pai ia lá comprava uma caixinha de Danone, ou então quando a gente ficava doente, ele falava: "Você quer comer o Né, exatamente. Não, esses registros são fantásticos, porque assim, eu só podia comer Danone quando eu estava doente. E hoje, quando o meu filho, que já é macaco velho, quando o meu filho fica doente, eu vou e compro Danone para ele. Como eu tive uma educação macrobiótica, olha o registro que fica, que é bom no final das contas, essa restrição. Na minha casa não podia ter nada, e de vez em quando, no domingo, podia ter Coca-Cola. De açúcar não tinha nada. Ninguém reclamava. Ninguém. Domingo era o dia da Coca-Cola, né? Quando ele estava de bom humor também. Hoje em dia, gente, nós estamos em 2025, isso faz o quê? Mais de 40 anos. De vez em quando, agora, eu gosto muito de Guaraná, então, assim, de vez em quando eu peço para o meu filho, traz um Guaranazinho de 600 ml. Esse Guaranazinho, ele dura 3, 4 refeições. Mas toda vez que eu vou tomar, me dá um negócio assim de. Não é domingo, sabe? não é domingo?" Mas agora eu posso. Não é domingo, mas agora eu posso. Mas você vê, de qualquer forma, eu não acostumei a tomar refrigerante toda hora. Eu nem consigo tomar muito. Então, essas restrições só traz valorização depois. A criança, podia não gostar na época. Na casa do meu amigo toma Coca-Cola o dia inteiro. Tá, mas a casa do seu amigo não é a sua casa. Essa eu acho que é o máximo que, assim, quem manda nessa casa sou eu e pronto, né? Tem uma outra coisa também que acontece muito aqui em casa, que é assim, É. as meninas não podem falar para ela, que eu acho que é um registro dela e é dela, né? Eu estou com vontade, nem eu posso falar, ninguém pode falar para ela. Estou com vontade de comer alguma coisa. Se falar assim, eu tô com uma vontade de comer lasanha, no outro dia ela faz a lasanha. Eu tô com Quem que faz? minha sogra. Ah, Vó, tô com uma vontade de comer um pudim. Ela vai no outro dia. E ela fala que ela faz porque ela passou muita vontade de comer as coisas quando ela era criança e na adolescência dela, então ela quer suprir todas as vontades. E às vezes eu falo, não, não vai fazer não, porque não é o dia de comer isso, não é para comprar, porque não tem outras coisas para elas comerem, depois quando no final de semana a gente compra. E ela
Às vezes ela vai e compra escondido, chama as meninas para ir comer, porque ela acha que a vontade de comer vai, assim, fazer elas ficarem doentes. Então, eu soube de uma coisa que foi até no cabeleireiro, eu estava fazendo a unha, e eu nem sei se é tanta gente que conhece isso, eu nunca tinha ouvido falar. A moça que estava fazendo a minha unha tem uma criança de 3, 4 anos. E aí diz que um dia ela passou, estava voltando, sei lá da onde, com a criança, e a criança pediu um sorvete. A criança pediu sorvete e ela não deu por algum motivo. E depois de uns dias, ela teve febre. E ela não tinha motivo, foi no médico, não sabia do que era febre, e alguém perguntou para ela: Ah, mas ela não está aguada? Ela não está com vontade, ela não ficou com muita vontade de comer alguma coisa? Aí eu falei: Como assim? Ela falou: Não, é porque tem as avós, sei lá, né? Vem de algum lugar isso, de que quando a criança fica com febre é porque ela ficou aguada. Aí eu É, falei: Olha, mas fica tranquila, ela não vai morrer, porque se alguém morresse porque ficou aguada, eu tinha morrido, tá? Não podia comer um doce na minha casa, você fica tranquila. mas eu vou te contar uma coisa. A Yasmin, ela ficou uma vez com vontade de comer. Ela ficava na escolinha quando ela era pequenininha. Eu deixei ela lá uns 4 meses numa escolinha, fazendo. Eu queria que ela fosse para a escolinha, mas não deu certo. E aí elas colocaram, era aniversário de uma criança, elas colocaram vários bombons na mesa, cantaram parabéns, pegaram os bombons e guardaram. Não deram para as crianças comer. Tiraram a foto da criança com os bombons e guardaram. Não deram para ela nem nada. E aí passou uns dias, ela começou com uma dor na barriga, uma dor, uma dor, uma dor. E levei ela no médico e tudo, aí dei Lufital, não era nada. Mas aí eu falei assim, você ficou com vontade? Minha sogra me perguntou, você ficou com vontade de comer alguma coisa? Ela falou, fiquei com vontade de comer um bombom. Aí ela contou a história do bombom. E ela não tinha contado ainda. Aí a gente foi, comprou um sonho de valsa, aqueles bombonzinhos. Ela comeu e fez surpreendente. No outro dia, ela tava super melhor. Não sei se era um bombom mesmo, se não era. Mas, Gente, mas isso não pode espalhar. mas Isso não pode espalhar. o medo dela também. Ela fala assim, ai não, porque vai que a menina fica aguada, que não sei o quê, fica com dor. É, E aí, depois disso que aconteceu, eu até fiquei pensando assim, nossa, já pensou se ela, né, ficou mesmo com muita vontade? E é esse negócio de muita vontade, eu já ouvi falar algumas pessoas associando com quando tá com verme, quando tá com briga. precisaria ver se não é associado a isso especificamente, né? De lombriga, assim, que fica com vontade de comer as coisas. Né? Agora, eu não sei se faz sentido mesmo também, se é alguma coisa médica que explica, ou se é coisa de vó mesmo. Então, aqui tem uma pergunta. Minha filha joga tudo no chão, os brinquedos, principalmente quando não quer mais ou quando está brava. Como agir? Fico brava, mas ela me desafia e continua jogando. Qual é a consequência de jogar brinquedo no chão? É quebrar o brinquedo, né? Então, o que que pode fazer? Quebrou, não compra outro. Você tá vendo? Você precisa cuidar, porque se você não cuidar, você não vai ter o brinquedo. Se não quebrou, gente, usa a criatividade. Finge que está falando com uma amiga e você queria dar um presente para fulaninha? Ah, não, não dá não. Não dá não porque ela joga tudo no chão e quebra. Não, não precisa dar esse presente para ela. Deixa ela ouvir. Daqui a pouco liga a avó. Você queria saber que presente que você dá para ela de aniversário? Não, não precisa dar, não, porque tudo que tem aqui ela quebra. Ela não liga para presente. Você acha que se a criança ouvir isso, ela vai continuar jogando? Mas é aí assim, tem a persistência de que vai falando, vai falando, vai falando, e não liga mais para ela jogar no chão. Agora tem a coisa também de guardar os brinquedos, porque aí quem é que guarda isso? Se ela pegou, ela pode bem guardar, né? Mas é a mãe que já faz essa pergunta, é porque não entende que a criança pegou o brinquedo e que é ela que tem que guardar. Ela já não entende dessa forma. É novamente a questão do se a criança tem capacidade física para ir buscar o brinquedo, ela tem capacidade física para ir guardar o brinquedo. E é ensinar desde o comecinho, né, Fê? Oi? E é ensinar desde o comecinho também, desde as primeiras. Desde o comecinho, e não com cara, porque assim, eu acho que muita coisa que a criança entende que é ruim é porque é a cara da mãe. A cara que a mãe faz. Você quer brinquedo? Vai lá, pega. Olha, vai guardar tudo, hein?
Então você fala, agora é hora de, vamos brincar de guardar. Então é prestar atenção na forma como você fala. Eu sempre digo isso. Quando, por exemplo, quando é hora de inserir a criança na escola, a mãe já está tão preocupada, ela está triste, ela está com medo que a criança chore, então ela chega que parece que está entregando a criança para um sequestrador. Disfarça. Como, olha, vai ser legal, você vai, vai brincar com os amiguinhos, existe a semaninha, né? A semana de adaptação que chama. Então a mãe fica ali, mas com a cara boa. Não, você precisa conhecer. Quando você conhecer os amiguinhos, você vai gostar. Boa parte que eu acho desse mal-estar da criança não querer fazer alguma coisa é porque a cara da mãe reflete qual é o assunto. Se a cara da mãe tá daquele jeito, o assunto é ruim, gente. É. Não é? Eu lembro a primeira vez que eu levei a Yasmin na escola, eu acho que eu fiz essa cara de, ai, coitadinha da minha filha. E eu lembro que a professora pegou ela do meu colo e falou assim: mãe, pode ir, tá tudo bem. E ela ficou chorando, e aí eu saí chorando. Mas eu acho que a tirada pra entregar, que foi exatamente, ela chorou, caramba. Meu filho estava numa escola e aí eu mudei porque eu me separei. Uhum. Então, eu já estava abalada por essa questão, porque como ele poderia estar, né, com a separação e tudo mais. E foi horrível. E a escola não ajudou, porque a escola falou: pode ir embora. Uhum. Ele está se divertindo, ele está numa aula de teatro, mas o que que ele vinha fazendo nessa adaptação? Ele toda hora ia lá e via se eu estava lá. Quando ele viu que eu não estava, ele abriu o berreiro. Sim, eu estava abandonado. Eu não me engano, eu nem coloquei mais nessa escola porque eu achei que a instrução foi errada. Mas muita coisa da vida diária, da rotina, ai, vamos escovar o dente para ficar com o dente limpinho, para dormir cheirosa? Você entendeu? É desde o início. Desde o início. E quando a criança não quer, tem aqui várias coisas sobre alimentação, né? Vou fazer um comentário, meu sobrinho é super espertinho, né? Tem 3 aninhos. Aí É. chegou aqui em casa e ele estava com a respiração cansado, assim, né? E aí eu falei, cheguei bem pertinho dele, fiquei ouvindo, né? Falei, que é isso? Aí ele, é porque eu não escovei o dente hoje. Já sabe. Aí você já podia ajudar a falar: nossa, que Aí eu fedido. falei, nossa, não acredito que você não escovou o dente. Por que você não escovou o dente? Ele, eu esqueci. Então, isso que você falou é bom porque toda vez que a criança acaba de tomar banho, escovar o dente, toda vez que ela fez o que você quer que ela faça, dizer: nossa, como você tá cheirosa. Ai, que delícia, filha cheirosa assim. Né? Olha que dente lindo que você tá. Ao invés de dizer: você não escovou o dente, comenta e pontua o que a criança fez de positivo e não de negativo. Porque o que que acontece que acaba causando uma confusão nas mães? Né, nos pais no geral. A criança, ela quer atenção. Então, se toda vez que eu fiz direitinho, eu escovei o dente, eu tomei banho, eu comi tudo, ninguém fala nada. E aí, quando eu não faço, olham para mim e falam. Critica, né? É, A criança prefere atenção negativa do que falta de atenção, atenção nenhuma. do que atenção nenhuma. Então, ela vai fazer errado. Olha essa como eles são espertinhos. Ó, meu filho nunca fez birras. Agora, com 4 anos, fazendo birras absurdas em lugares públicos. Normal para pela idade ou pode existir algum fator preocupante? O fator preocupante é que ele já notou que você tem vergonha, você tem medo de passar vergonha em público. Então, tudo que ele quiser te pedir, ele vai te pedir fazendo escândalo na rua e para ele ficar quieto, você vai fazer. Sim. Você percebe que não foi a criança que mudou? Ele aprendeu apenas. Eles são muito espertos. A gente acha que eles não pegam esses mínimos detalhes nossos. E às vezes a gente faz até sem perceber, né? É quando vai ver é uma reação da criança. A minha filha mais velha, ela não usava calça. Não usava calça de jeito nenhum. Eu colocava a calça, ela arrancava a calça, ficava pelada. Colocava a calça, arrancava a calça, ficava pelada. Aí eu fui, levei ela até numa psicóloga que estava fazendo uma reunião com vários pais, e aí depois eu chamei ela de cantinho e perguntei, né? Falei, olha, eu não sei o que acontece, porque eu tento colocar calça, conversa, ela faz um choro, uma birra e tudo. Eu pergunto pra ela se tá incomodando, se ela não gosta. Ela fala que ela não gosta de calça e não põe.
Aí ela falou assim: você usa calça? E eu odiava calça de moletom. Eu não usava. Eu achava super feio usar em casa. Eu era recém-casada e tudo, ela tinha uns 3 aninhos, eu tinha casado 4 anos. E eu usava sempre calça, ou calça apertadinha, ou então meus pijamas eram de seda, assim, fofinho, macios, né? Ali, E moletom eu não usava, nem tinha moletom. Aí eu falei, eu não uso calça de em moletom. algum momento ela deve ter ouvido uma reclamação sua sobre calça. Aí eu comprei algumas calças de moletom, aí eu usava as calças, e aí ela começou a usar também depois que eu comecei a usar. E o sapato, ela não usava, não ficava descalça. De jeito nenhum, ela nunca ficava descalça. E dentro de casa ela tava de chinelo, de sandália. Todo dia ela não. Princesa usa sandália. E aí eu falei, mas filha, princesa também pode ficar descalça, e tudo. Ela, não, não tem princesa descalça. Ela amava as princesas. E não tinha. Aí saiu o Enrolados, o filme da Rapunzel. E ela passou É. o filme inteiro descalça. Aí ela começou a ficar descalça. Porque às vezes ia na grama, eu tiro o sapato, vamos pisar na grama. Não, princesa não fica descalça. Gente, e é difícil descobrir às vezes, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Como punir criança de 2 anos que segue desafiando que os pais já disseram não? Exemplo, bater no espelho mesmo depois do firme não pode. 2 aninhos. Então, se o seu filho está indo em direção a uma tomada e ele vai colocar o dedo na tomada, o que que você faz? Tiro, pra não levar um choque. Tira de perto da tomada, não é? Porque como é que ela, ó, bater no espelho mesmo depois do firme não pode. Então, assim, ela falou, não pode deixar ele do lado do espelho. Uhum, esperando ele obedecer, né? Não pode, tira. É sempre assim. Uma tomada também. Está indo em direção à tomada, apesar que quem tem criança pequena já tem as tampinhas, né? Mas quem não tem, você sabe o que pode acontecer com o dedo na tomada, Sim. não é verdade? Então, não pode e tira. E distrai com outra coisa. Porque, na verdade, essa história de tomada acontece muito também. Como a criança sabe que chama muito a atenção da mãe isso, quanta criança eu já não vi que fica assim olhando para a mãe com o dedinho no slow motion, sabe? Eu vou Com o colocar. dedinho assim, como quem diz: olha o que eu estou indo fazer. Sim. Para a mãe ir correndo e ter a atenção da mãe. E eu acho importante não só tirar também, né? Porque às vezes eu vejo alguns pais que vão tirando tudo. Tipo, tive criança, agora eu tiro todos os enfeites da mesa, tiro todos os enfeites do armário, vão subindo. Aí quando chega na casa de alguém que tem, a criança vai doida, né? Querendo pegar e tudo. Eu Porque acho ela não foi ensinada a resistir, a mexer Tem um aqui, filho de 8 anos, fala que não gosta de comida. Chora, resiste, fala que estamos castigando ele. Na escola, fala que tem dor de barriga e vamos buscar ele. Fala chorando, me ajuda. Então, essa criança não está sem comer desde que você soube que ele não gosta de comida. que Por que que isso deu resultado para ele? Porque você dá outra coisa. Você dá o doce ou lanche ou sei lá o que fez substituir a comida. Né? Começando, por exemplo, uma refeição. Olha, esta refeição é a hora da comida. Você aqui precisa comer. Uhum. Se não comeu, não dá mais nada. O instinto de sobrevivência da criança vai gritar na hora que ela tiver com fome. Eu acho que acontece bem isso, né? A mãe fala, não comeu bem, agora vai lá e dá um leite. Não comeu bem, vai e dá um lanche. Porque precisa ver a criança alimentada, senão acha que a criança vai morrer de fome. Exatamente. Na hora da mudança, né, da amamentação para a comida, tem uma esticada muito grande, porque as mães acham que a criança precisa continuar tomando leite. Na verdade, não precisa, né? Acaba sendo uma facilidade, porque eu acho que o leite acaba virando uma transição do peito para o sólido. Então, a mãe quer, antes de dormir, às vezes, isso até minha mãe fazia, é, antes de dormir, dar um leite mais pesado na transição
para a criança dormir mais tempo, para ela ficar alimentada a noite inteira. Mas sabendo que está fazendo isso como transição, ótimo, perfeito. Acontece que neste movimento de dar o leite, as mães já começam a botar açúcar, porque bota chocolatado. Porque o leite é ruim, gente. O leite sozinho é ruim. Neston, sustagem. É, para ficar fortinho, tal. Tô vendo um monte de criança mais velha. Ô, Fê, o meu sobrinho, ele tem alergia do leite. E aí ele tava lembrando agora da gente falando sobre criança ter vontade, né? Às vezes fica aqui comigo. Era de manhã, tinha dormido em casa. Aí eu falei, Malu, você quer uma vitamina de banana? Aí ela, quer, mãe. O Davi, você quer uma vitamina de banana? Ele, não, tia. Vitamina de banana eu não posso, porque tem leite. E aí é isso, tipo, a criança vai entendendo que não, esse eu não posso. Igual quando ele vê chocolate, ele vê doce, ele vê as coisas. E hoje ele já pergunta, esse eu posso? Esse eu posso comer? Quando ele sabe que é uma coisa que ele não sabe que tem leite, né? O Danone na geladeira, ele pergunta, esse eu posso? Às vezes, quando o Danone é muito colorido, que é uma coisa nova que ele ainda não viu, ele fala que ele quer, às vezes ele dá uma choradinha. Mas é bem raro. Normalmente ele entende que ele não pode. E essa frustração, né? Essa pequena frustração que precisa acontecer, né? Porque toda vez a criança quer alguma coisa fora do horário da refeição, não, isso não pode, não é hora. Ah, eu quero ver desenho. Ah, não pode, agora é hora de dormir. Você já assistiu o desenho. Então, toda vez que a criança tem que parar para fazer outra coisa, quando ela aprende desde pequena, o que que isso faz de benéfico? Faz ela arrumar outras formas de conseguir aquilo, o que é bom. Mas se ela é frustrada de novo, ela vai conseguir outras formas. E isso é super positivo para a educação da criança. Ela precisa dessas frustrações para poder produzir a própria dopamina, né? Que é o que a gente, né? A gente, quando tá fazendo uma coisa, tem um projeto de vida, tá fazendo, deu errado, nossa, dá uma raiva, você quer, então eu vou fazer de outro jeito, mas vai dar certo. Uhum. Essa força é adquirida na infância. Então, o motivo, às vezes, porque as mães não querem negar as coisas para os. Ai, coitado, porque ele vai achar que eu não amo ele. Não. Essa pequena frustração é excelente e é necessária para que a criança tenha impulso, porque a raiva de não ter conseguido, de estar frustrada, faz com que ela pense em outras formas. E até um jeito de negociar com a mãe. Então, assim, ai, mas eu quero esse sorvete, quando que eu consigo? Não, você espera um pouco que sábado a gente vai tomar um sorvete. E a criança fica até sábado, eu vou conseguir o sorvete, eu vou conseguir o sorvete. Isso é que é produzir a própria dopamina. Ganhar tudo de mão beijada destrói esse aprendizado. Tem uma criança aqui que estava falando, eu não estou achando agora, mas eu lembro que era uma criança, acho que de 4 anos, que não come em casa de jeito nenhum. Ela come só na vovó e na escola. Em casa ela não come. Quer dizer, boba nem nada, né? Porque com fome ela não vai ficar. Mas qual foi o comportamento da mãe? Começa a mandar mais para a escola ou a ver uma escola, sei lá, né? A se preocupar com a alimentação da escola e manda para a vovó quando ela não quer comer. Ou, tipo, a criança já cresceu, ia pra escola, a avó que buscava, ia pra casa da avó, jantava, ia pra casa e na casa dela não tinha mais comida, né? Eu tinha almoçado, jantado fora. O que eu estou pensando aqui é o seguinte: ou é um jeito de sair de casa, ou chama muito a atenção da mãe, a mãe fica muito nervosa, alguma coisa assim. Uhum. Pode ser uma dessas duas coisas. Não dá para, né? Não dá para ter uma noção porque a gente não conhece a história. Mas é uma das duas coisas. Porque essa criança come comida na casa dos outros. Por que que na casa dela não? A pergunta é essa. E não é o que eu devo fazer para o meu filho comer em casa. Não, é o que está acontecendo. Será que o seu filho só chama a sua atenção? Ele só escuta você falando que está preocupada com ele, está com ele, com o nome dele na boca, quando ele não come? E aí, quando isso não acontece, ele não sente que tem a atenção da mãe? Assim, as perguntas são bem outras, né? Tinha uma aqui que dizia criança que estava cada dia desafiando mais e que não faz o que a mãe pede.
Se a mãe pede para tirar o prato de comida, a criança não tira. E a mãe, assim, tipo, já tá, né? Já deve estar estressando, tal, e tá vendo que isso tá escalando. Então, ela quer ver o que dá para fazer. É aquilo que eu falei sobre a consequência relativa ao que a criança fez. Não quer tirar o prato de comida seu? Não tira. No dia seguinte, na hora do almoço, o prato tá ali. Você só vai comer se você pegar esse prato e lavar. Uhum. Este é o seu prato. Se você lavar, você pode comer. Ah, não quer tirar? Não, então tá bom. Quando você quiser tirar, eu ponho comida no seu prato. Isso não é tortura. Isso é estar dando a escolha para a criança e ela está escolhendo fazer birra. Ela está escolhendo fazer a birra e deixar de comer. É que eu acho que o que acontece é que a mãe está cansada, né? Fala assim, ai, não vou mais me estressar com isso, vou pegar. E muitas vezes o principal é que se preocupa demais com a criança não comer porque ela vai ficar doente. É o ponto fraco. Sim. Não, da maioria das mães, tem outras que é outro ponto fraco, mas assim, você tem que perceber qual é o seu ponto fraco e o que o seu filho já percebeu sobre isso. Outro ponto fraco da mãe é passar vergonha na rua. Se a criança se dá conta disso, tudo que ela quiser vai ser dando piti na rua. Verdade. Quando sua filha fazia isso, o que você fazia? Eu deixava ela chorando lá no meio do chão. Às vezes ela chorava, ficava lá, largada. Aí eu deixava ela lá e ia andando. Aí eu voltava e falava, você vai ficar aí? Eu já tô passando no caixa. Aí ela vinha correndo. Eu ia embora e me escondia. Aí uma vez um casal de velhinhos assim, viu a criança, ficou super preocupada, sentou com ela no banco e ela ficou, e o Gabriel ficou, mas nem ligou, nem ligou. Ele falava, calma, calma, minha mãe já vai voltar. Ele falava. Por quê? Porque a gente tinha, sempre acontecia que a gente ia no shopping e que achava a criança perdida. Criança chorando porque tinha se perdido. Não sei se eu já te contei isso. Já. Então, qual era o trâmite que ele já conhecia? Era dizer, fica aqui com ele, porque eu vou procurar a mãe dele, mas fica aqui, não sai daqui. Então, o que ele fazia? Ficava ali, não saía dali, que a mãe dele já ia voltar. Entendeu? O que eu estou vendo é que a malcriação do passado não é a mesma de agora. Olha essa pergunta, né? Menina de 3 anos fecha os olhos e começa a gritar para não me ouvir falar na hora de aplicar o limite. Como lidar com a situação sem gritos quando eles arrumam esse jeito de não nos ouvir? Ela faz assim, né? Ai, difícil isso, né? Não sei o que eu faria. Olha aquela que eu te falei engraçada. Filha de quase 2 anos, quando contrariada, chora e se joga no chão. Chora sem lágrimas e se joga lentamente, escolhendo o lugar mais confortável. Eu ignoro. Qual a sua opinião? 2 aninhos também, né? Se joga lentamente num lugar confortável, mas veja isso, é uma artista. Aí é que tá. E outra sinalização, assim, outra coisa que é super importante. Eu acho que as mães têm que perceber o jeito que elas falam. Aquilo lá que eu já tinha falado sobre fazer um drama, né, quando ela está preocupada, e também de fazer perguntas. Ai, vamos almoçar? Uhum. Ai, vamos guardar as coisas agora? Vamos tomar banho? Não, não é pergunta. Está na hora do banho, está na hora do almoço. Mas está na hora do almoço, não posso fazer nada. Bom, então é isso, Fernanda. Gostaria de agradecer a sua participação em mais um Comentando os Comentários. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu estou adorando essas conversas, se você quer saber. Eu espero que todo mundo esteja gostando. E quem tiver dúvida, até que seja outro assunto, pode colocar nos comentários, que a gente vai ler e vai tentar responder, não é isso? Isso mesmo. Então, até a próximo episódio e beijão. Beijo.